Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. Hoje é a última parte do nosso programa sobre a Europa, né? Durante todo o mês de fevereiro de 2021, nós fizemos uma série chamada Construção de uma Europa Unida, um desígnio da Igreja. Hoje, 1º de março de 2021, nós vamos ter a quarta e última parte deste programa e vamos fazer uma breve introdução sobre a Carta Ecumênica, documento sobre o qual nós já falamos, e depois nós vamos passar para a ideia do conceito de Europa e o cristianismo. E com isso, nós encerramos essa série. Bem, nós vimos que a comunidade europeia, como um todo, tem lançado uma série de documentos e feito acordos realmente importantes, não só para a Europa, bem como para a criação de um modelo mundial, embora esse não seja, evidentemente, a intenção direta da Europa, mas, sob a minha perspectiva, isso, evidentemente, influencia o mundo inteiro. Conforme eu falei antes, o nosso modelo institucional ocidental é europeu. Então, a Europa ainda é o grande motor cultural e civilizacional. E a importância do entendimento desse motor é que a Europa tem influenciado grandemente o Ocidente como um todo e o Oriente também. Evidentemente que há trocas, claro que há, entre os hemisférios, né? Mas há algo permanente aqui, filosoficamente falando, teologicamente falando, no modelo institucional europeu. Qual é a grande importância desses documentos que têm sido lançados pela comunidade europeia? Sucintamente, nós temos 3 grandes agentes, vamos dizer assim: o Estado, né? As instituições privadas, portanto, as empresas, a iniciativa privada, e as instituições religiosas e o povo. Vamos dizer o seguinte: em termos de política pública, não é? A partir do século XIX, nós fomos tendo cada vez mais o entrelaçamento das políticas de Estado com a conjugação da influência dos grandes conglomerados comerciais particulares, né? O século XXI aprofundou isso. E, ao mesmo tempo, o povo foi sendo deixado de lado, que é aonde nós temos a grande matriz de cultura, e as religiões também. Não é? Pois bem, o que vem sendo tecido? Vem sendo tecido pela Europa um compromisso, portanto, um documento oficial dizendo que é preciso unificar esses pilares. Ou seja, todos esses pilares, o governo, o Estado, né, as empresas, a sociedade civil e as religiões, inclusive as organizações laicas, todos eles têm o direito de serem partícipes de um processo decisório, inclusivamente, influenciando, inclusive, na condição política. Veja que esta propositura é uma propositura altamente ecumênica, aqui no sentido correto do termo. O povo tem o direito de se manifestar, não somente através dos seus representantes diretos. Veja, isso é muito importante de entender. É aquilo que nós já falamos por diversas vezes nesse programa. O povo tem que exercer o seu papel. E esse papel não é político, ou seja, ele não precisa de estar dentro
da política oficialmente constituída, né, dentro do parlamento, para que ele seja considerado um poder. Isso é algo realmente inovador nesse aspecto, né? Então, há um reconhecimento aqui do poder da população. Tampouco isso significa que os documentos pretendem suprimir a ideia de parlamento. Muito pelo contrário, a política continua sendo política, a religião sendo religião, a empresa sendo empresa e o povo sendo povo. A sociedade civil sendo sociedade civil. Né? Então, nesse aspecto, nós temos um marco muito importante. A Carta Ecumênica, né, é um compromisso em que você tem fundamentais deveres ecumênicos, né, e ela tem, digamos, 3 grandes linhas, que é o reconhecimento de uma igreja una, santa, católica e apostólica. Uma segunda linha, que é a designação do objetivo e dos intervenientes na ação, ou seja, as comunidades laicas e religiosas, laicas ou não, e o povo, através da manutenção da unidade visível das igrejas na Europa. Aqui, igrejas, não é só igreja. E o compromisso de uma responsabilidade comum na Europa e para a Europa. Isso é muito importante. É um documento que tem um significado grande, visionário, que tem um objetivo muito claro, social, missionário, né, aos cristãos e aos outros povos, às outras religiões, às outras estruturas laicas, é dada uma missão política, digamos assim, ecumênica clara, que é contribuir para a construção da Europa, né? A evangelização da Europa ou do mundo, no caso da Europa especificamente, é relativa ao processo de cada religião, portanto, não é uma imposição, é uma conversão. Isso significa que a conversão não passa a ato político, ela está separada do ato político. Não é? Agora, todo o embasamento disso é baseado na ideia de que todas essas religiões e o povo, que hoje, religiões que estão na Europa, que fazem parte do contexto europeu, da cultura europeia, da evolução da civilização europeia, eles têm valores em comum. Então, existe uma herança espiritual. Né? E o cristianismo, sim, o cristianismo foi, e o Islã na Península Ibérica especificamente, porque o Islã culturalmente não se alastrou tanto pela Europa, não é? Mas na Península Ibérica o Islã fez um grande papel de unificação entre judaísmo, cristianismo e islamismo. Então nós temos uma herança espiritual do cristianismo muito intensa e a gente tem, portanto, presente no contexto histórico europeu que entender que é preciso assegurar a justiça social, incluir valores comuns, né, incluir a noção filosófica e teológica de pessoa e a dignidade da pessoa humana. Né? É preciso combater e evitar toda forma de nacionalismo ou de messianismo político. Uma coisa é você ter os profetismos e tudo isso. Outra coisa é o messianismo político ser incorporado dentro de um contexto político. Né? Então, é preciso evitar proselitismo político ou religioso. Né? É necessário abrir-se ao diálogo. Né? A carta fala disso, né? Os documentos estão clamando por isso. Quer dizer, é preciso participar no processo de unificação europeia do lado do cristianismo. O cristianismo é o grande motor desses últimos 2000 anos da Europa. Realmente não há como negar isso, em termos religiosos. Né? Então, evidentemente que o cristianismo, seja na sua versão latina ou bizantina, tem um contributo crucial na história da Europa. Né? Bem, então,
a convergência dos Estados-membros pertencentes à União Europeia, né, que desenvolveu instituições comuns, a Europa tem uma Constituição para a Europa, não é? É preciso incluir as igrejas e a participação do povo. Então, mais uma vez, em termos religiosos, sociais, culturais e políticos, o cristianismo, e ninguém em sã consciência pode contestar isso, pertence às raízes e à herança fundamental do patrimônio da Europa. Né? O cristianismo tem moldado de forma crucial a história da Europa e constitui em grande medida a identidade europeia e dos povos europeus. Então é impensável o desenvolvimento dessa Europa comum sem o cristianismo. Né? Pode-se fazer críticas à Igreja Católica Romana e à Igreja Bizantina, mas é evidente que pode. Isso não está em pauta. O que está falando é na recusa do reconhecimento dessa herança. Né? Bem, então, o direito de pregar o Evangelho, a forma de organização dessas religiões, a missionação de cada um, isso diz respeito a cada um. Mas o que está em discussão aqui é o pertencimento às raízes e a herança desse patrimônio comum europeu. E não há como falar disso sem pensar em Europa. E mais, o próprio conceito de Europa. Né? E aqui eu volto à obra Uma Europa Sem Deus, do Michael Wenninger. Né? É muito importante, no meu entendimento, trazer essa discussão para essa nossa aula, para esse programa, exatamente porque no Brasil tem sido disseminado que a Europa é laica e é ateia. É uma grande mentira. Aliás, o Brasil é um país formidável no sentido de inventar mentiras monumentais. Né? Por trás dessa Europa laica, ela é laica, mas o Brasil também é laico. O mundo moderno é laico. Nós temos grandes movimentos que estão sendo construídos, movimentos, inclusive, de preservação do patrimônio religioso e espiritual. Né? E é preciso reconhecer isso. Bem, eu agora vou ler mais uma parte aqui da obra do Wenninger, que fala sobre o conceito de Europa. É muito importante entender isso. É o seguinte. Segundo o estado atual das investigações, o conceito Europa foi introduzido pela primeira vez por um Papa. Veja bem, no discurso político, ficando assim registrado como marca permanente do continente ocidental. Segundo as fontes, o Papa Nicolau V, 1447 a 1455, apresentou esse conceito em 1453, ano em que Constantinopla foi conquistada e caiu em mãos muçulmanas, tendo esse termo sido utilizado para designar todas as terras deste lado do Helesponto, uma vez que agora havia necessidade de união, a fim de ser criada uma força cristã conjunta contra os otomanos. Assim, este Papa acrescentou a noção de unida à Europa, definindo-a como Pax Romana Cristã. Neste ponto da exposição, não se pode deixar de tematizar este ator político europeu, como questão preliminar, perguntando quem é ou o que é, afinal, a Igreja Católica. Ou, por outras palavras, o sujeito e objeto, ao mesmo tempo, de uma ação da história da salvação por ela determinada. O entendimento da Igreja mudou naturalmente ao longo do tempo, tornando-se mais exato. O termo igreja remete para o conceito grego de kyriaki, o que significa pertencente ao Senhor, completando-se pelo termo grego eclésia, o santo povo. Ao usar este termo, a igreja refere-se à comunidade santa do Senhor.
a comunidade vive, ama e espera num período concreto da história, razão pela qual ocorre o tempo após a ressurreição de Jesus Cristo e a missão do Espírito Santo até a vinda do Senhor em glória, ou seja, no tempo da Igreja. Até a atualidade, a doutrina da Igreja está completamente impregnada pela imagem da continuação da vida de Cristo e do povo peregrino de Deus, ou seja, marcada pelo fio reticular da sua dimensão imanente e transcendente. Portanto, a Igreja é definida, de uma forma mais exata e de acordo com a sua natureza, como presença indelével da Palavra de Deus, escutada e proclamada, efetiva no mundo e semelhante à do homem, como verdade infalível na doutrina da Igreja, como a graça de Deus na palavra dos sacramentos, no seu amor para com a unidade piedosa dos crentes entre si e no seu serviço para com o mundo. Na sua dimensão histórica, possui um caráter que deve ser entendido como escatológico por natureza, ou seja, resultante do aperfeiçoamento já iniciado por Jesus Cristo. É certo que até a Idade Média, os teólogos trataram muitas vezes da questão da Igreja, mas os debates eclesiológicos nunca assumiram a forma de tratado, limitando-se à discussão de questões isoladas. Pela divisão da teologia em várias disciplinas, a eclesiologia foi definida de forma cada vez mais diferenciada desde o século XVII, acabando por resultar numa abordagem fundamental teológica e dogmática da doutrina da Igreja. Do ponto de vista dogmático, a consumação imediata da fé e a experiência da redenção divina testemunhada em comunidades com os outros fiéis parecem ser experiências mais importantes para a Igreja dos primeiros séculos. Uma Igreja com uma dimensão histórica escatológica e pneumático-sacramental. A Igreja é, portanto, no sentido estrito do termo, um mistério de fé. Uma comunhão com o Deus Trino, que convoca as pessoas através da palavra e do sacramento para comungarem em conjunto, enviando esta comunidade para o mundo, a fim de reunir todas as pessoas. Na Idade Média, assiste-se a uma mudança de paradigma, quando a Igreja do Ocidente se manifesta naturalmente cada vez mais como um poder espiritual, entendido no contexto da distinção entre o sagrado e o profano, entre religioso e secular, entre Igreja e Estado, em suma, entre autoridade espiritual e secular. A Igreja surge como uma instituição sagrada no contexto do discurso político-religioso e nos meandros do poder político e jurídico. Desenvolve uma nova estrutura conforme as circunstâncias. A Igreja está na esteira da hierarquia e dos leigos, formando os detentores de cargo e colocando os clérigos acima dos leigos, ao mesmo tempo que o papado se torna a autoridade central. A Igreja Católica passa a ser a Igreja Romana. A ideia que se tem da Igreja moderna é, desde logo, moldada de forma decisiva pelos conflitos da Reforma e da Contra-Reforma dos séculos XVI e XVII. A cisão de uma unidade mais ou menos vivida da visão do mundo encontra sua continuidade radical no movimento duplo da igrejificação da religião e da nacionalização da sociedade. A coesão da cristandade ocidental, concretizada pela Igreja de diferentes formas, umas vezes mais fortes e outras mais fracas, o grande cisma ocidental de 1054 tinha se desenvolvido, entretanto, de forma independente, não é aqui considerado, dá agora lugar a uma confessionalização, por um lado, e a uma secularização, por outro, de uma sociedade que continua a diferenciar-se cada vez mais. Os esforços de renovação no contexto do confronto com a modernidade, ou seja, a busca de uma resposta bíblica adequada por parte da Igreja perante o desafio de uma sociedade secular e pluralista, resultou num novo confronto, desta vez no debate entre os modernistas e os antimodernistas.
que para a época e respectivas condições concretas trouxe um resultado compreensível, que é a Igreja enquanto bastião para assegurar o patrimônio da fé, orientar os crentes, administrar os sacramentos e lutar contra a descrença. Isto é, enquanto res pública, pertença do povo, na sua melhor forma. Isso significava, por outras palavras, um reconhecimento por princípio da modernidade ao nível das atividades profanas dos leigos, juntamente com uma prudente adaptação da proclamação da Igreja ao novo espírito, e uma lealdade incondicional à autoridade da hierarquia da Igreja relativamente ao dogma e à ordem eclesiástica. Essa tendência intensificou-se na sequência dos desafios resultantes do Iluminismo e das suas consequências intelectuais e políticas, conduzindo praticamente a um catolicismo identificado com a autoridade papal e comprometido com o centralismo romano, que culminou na doutrina do Concílio Vaticano I, de 8 de dezembro de 1869 a 18 de julho de 1870. Esta autoconsciência religiosa é expressa de forma muito acertada como perfeita res pública e como sociedade perfeita na carta do Papa Pio IX ao arcebispo de Munique no ano de 1862, que diz o seguinte: a Igreja tem, por força da sua divina investidura, a obrigação de preservar incólume e plena, e com o maior rigor, a herança da fé em Deus, e cuidar constantemente com grande dedicação da salvação das almas. Por isso, deve eliminar e erradicar com toda a diligência o que é contra a fé ou possa de alguma maneira prejudicar a salvação. Assim, pelos plenos poderes de que foi investido pelo Criador Divino, a Igreja tem o direito e a obrigação de não tolerar e, sobretudo, de proibir e condenar qualquer espécie de heresia, quando a integridade da fé e a salvação das almas assim o exigirem. Fecha aspas. Em rigor, nesta carta papal já é antecipada a agenda do Concílio Vaticano I. Um concílio em que a moderna controvérsia eclesiástica termina num esforço por uma solução levada com a maior autoridade doutrinária, mas que, em última análise, acabou por não conduzir a qualquer conclusão satisfatória. Essa situação problemática foi agravada pela circunstância de ter havido uma série de temas eclesiásticos que já não puderam ser incluídos na fórmula doutrinária final, por causa da interrupção do Conselho por motivos políticos, na véspera da Guerra Franco-Alemã. Este foi, por exemplo, o caso do projeto da Constituição Dogmática Pastor Eternus, apresentada em parte e que serviu como preparação para as deliberações dos teólogos do Concílio. O texto não tem a categoria e a qualidade de um documento oficial, mas transmite de excelente forma as considerações eclesiásticas de então. Como é natural, não se consegue saber qual a decisão que teriam tomado os padres do concílio se o documento tivesse sido tratado. No entanto, o esboço do texto representa uma orientação aprofundada e importante para outros debates. Nesse documento, a Igreja é vista na sua dupla dimensão, ou seja, como um misterioso corpo de Cristo e como uma força organizacional exterior e visível em sociedade. Então, veja o que o autor está colocando. Esse documento do Concílio Vaticano I, isso que a Igreja está agora formulando, as igrejas como um todo, e sobretudo a reivindicação desse patrimônio espiritual cristão da Europa, é um trabalho que vem sendo tecido há séculos. A Igreja é uma estrutura imensa, evidentemente que os passos que ela dá são lentos, né? Mas ela já vem agindo nesse sentido, não é? Isso é muito importante de entender. Então a Igreja terá um papel, assume um papel transcendente e imanente ao mesmo tempo. E é isso que está agora corporificado nesses documentos que a comunidade europeia tem assinado.
Continuando, o Papa Pio XII abordou essa dimensão mística da Igreja na sua encíclica Corpo Místico de Cristo, em 1943. O título já refere no seu essencial o programa. Em certo sentido, este documento contém a soma, ou melhor, a essência das discussões eclesiásticas, quando faz a identificação da Igreja Católica com o corpo místico de Cristo. Expande-a em aspectos parciais, ao demonstrar que, sem prejuízo da sua estrutura de organização externa, existe por natureza algo de carismático inerente à Igreja, e que o Espírito Santo constitui a alma da Igreja, porque une todos os elos. Estes pensamentos estão presentes na eclesiologia do Concílio Vaticano II e foram retomados numa nova perspectiva para sua apresentação. Primeiro, um olhar retrospectivo para o Papa Leão XIII. É importante assinalar que, na sequência dos acontecimentos históricos no século XIX, houve um distanciamento maior na relação entre a Igreja Católica Romana e a ordem concreta estatal, assunto a que aludiu Leão XIII, num novo contexto global. Ele também fala de uma sociedade perfeita, que é agora reconhecido pela Igreja e pelo Estado. Além disso, o Estado seria uma ordem de origem divina. O Papa Leão XIII aceitou, portanto, a autoridade e a soberania do Estado em todas as questões puramente civis, mas, inversamente, exigiu ao Estado o reconhecimento da soberania da Igreja nessa área, de acordo com a natureza e a finalidade específica de uma ordem sobrenatural. Ao contrário do que acontecia no século XIX, atualmente não se encontra no centro da questão católica a rivalidade, a concorrência, a busca da unidade ou a prevenção de uma separação entre Estado e Igreja no campo da realidade social e política do Estado, mas o esforço para cooperar, com a interação de ambos em favor do bem comum. É mais importante a inclusão da Igreja no círculo das forças políticas no contexto de uma ordem social pluralista e democrática, o que, no entanto, decisores laicos combatem por vezes de forma veemente. O debate sobre o papel das igrejas e organizações religiosas no desenvolvimento de uma Europa comum mostra isso claramente, por exemplo, no quadro dos trabalhos da Convenção sobre a Constituição para a Europa. O Papa João XXIII teve provavelmente uma quota-parte de responsabilidade no desenvolvimento de uma relação construtiva e cooperativa entre a Igreja e o Estado, na sua encíclica Paz na Terra, na qual é mencionado o reconhecimento da dignidade do indivíduo para todas as pessoas e, consequentemente, a validade universal dos direitos humanos daí resultante. Com isso, conseguiu-se um avanço decisivo, porque os direitos humanos se tornaram para a Igreja o quadro de referência ético de toda a política e responsabilidade social. As declarações de fé eclesiológicas complementares, consequentemente baseadas nesse reconhecimento, foram depois apresentadas pelo Concílio Vaticano II, de 11 de outubro de 62 a 8 de dezembro de 65. Neste contexto, dois documentos são de particular importância. A Constituição Dogmática sobre a Igreja, Lumen Gentium, e a Constituição Pastoral sobre a Igreja no Mundo Atual. Lumen Gentium é geralmente considerada Constituição Dogmática, apesar de não ter sido anunciado qualquer dogma através da sua forma e conteúdo, ou da posterior interpretação papal com o presente documento, com o objetivo de estabelecer o compromisso da consciência da fé dos católicos. No entanto, a Gaudium é considerada pastoral, uma vez que, como o próprio título indica, apresenta a Igreja na sua relação com o mundo e com as pessoas da atualidade. A Igreja é agora entendida como o povo peregrino de Deus, que exatamente nessa condição é parte e justificação, bem como orientação escatológica do mistério da Divina Trindade de Deus. Todo o segundo capítulo deste documento é dedicado à Igreja
enquanto povo eleito por Deus, sendo visto como uma comunidade histórica de crentes que não só está consciente da derradeira promessa da salvação através de e por Cristo, mas pode viver concretamente essa salvação, ou seja, anunciar um testemunho completo. Conclui-se assim que o sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio real diferem na essência do sacerdócio hierárquico, mas encontram-se agregados um ao outro, participando cada um a seu modo do único sacerdócio de Cristo. Este povo santo de Deus, enquanto comunidade sacerdotal, foi estabelecido por Cristo como um todo visível, por meio do qual em todos difundem a verdade e a graça. Cristo é o mediador único que derrama sobre os discípulos o Espírito prometido do Pai. Dessa forma, a Igreja é o agrupamento visível e a comunidade espiritual, a Igreja terrestre e a Igreja ornada com os dons celestes, que constitui uma única realidade complexa, formada pelo duplo elemento humano e divino. Assim, ela é um sinal eficaz da misericórdia de Deus no mundo. É o reino de Deus já iniciado, uma comunidade crente, esperançada e amável, que espera e deseja juntar-se ao seu reino na glória. Este povo peregrino de Deus é guiado e alimentado por Cristo como luz dos povos, fazendo indelevelmente parte dessa luz que resplandece no rosto da Igreja. A isto corresponde que a Igreja em Cristo é como que o sacramento ou sinal e o instrumento da união íntima com Deus e da unidade de todo o gênero humano, como se referiu no início do primeiro capítulo dessa Constituição. A Igreja está, de acordo com os ensinamentos do Concílio Vaticano II, acerca da comunhão mais profunda e mais íntima com Cristo. É uma forma de anúncio em que a bondade e a simpatia de Deus surgem perante a humanidade e em que, dessa forma, já se iniciou o reino de Deus. A Igreja e o reino de Deus estão inseparavelmente ligados. Por outras palavras, a Igreja é a ferramenta da ação de Deus e o sacramento do seu reino. Os cristãos, ou seja, os que acreditam em Cristo, os que foram batizados em seu nome, participam no corpo eucarístico, tornando-se um só. Têm de fazer justiça ao seu chamamento como resgatados nas condições históricas do mundo atual. Como é que a Igreja se realiza em condições políticas, sociais e econômicas concretas? Como é que o rosto de Cristo se pode refletir no mundo? Como podem os cristãos estar perante os novos desafios, sendo testemunhas de esperança, ou seja, tornarem-se no sacramento para o mundo? O que significa ter pequenas ou grandes responsabilidades perante a sociedade, especialmente considerando a degradação ambiental, a globalização e as armas de destruição maciça? Mesmo se os padres do concílio não pudessem ter analisado e delimitado de forma isolada, ou antecipado profeticamente todas essas dimensões, essas ou outras questões similares seriam colocadas com ampla visão espiritual e de uma forma muito aberta. A Constituição Pastoral Gaudium et Spes constitui um exemplo corajoso e convincente. Como o título sugere, essa Constituição entende-se como um guia, uma diretiva, uma orientação da salvação para o povo de Deus peregrino no espaço e no tempo. A Igreja só pode vir a ser um sinal eficaz de salvação no mundo, se nela o amor a Deus e ao homem estiver unido, assim como se estiverem unidos o serviço a Deus e o serviço ao homem. Só nestes termos se atingirá uma esperança de futuro verdadeiramente presente. Assim, do ponto de vista cristão, a política é uma atitude no modo de criação, redenção e consumação. Veja que essa é uma visão da Igreja completamente diferente da tradição histórica da Igreja, hein?
A Igreja, enquanto sacramento, na declaração do Lumen Gentium, irá encontrar o seu análogo congenital na responsabilidade dos cristãos perante o Criador e o próximo. Lumen Gentium e Gaudium são documentos interrelacionados. A Constituição Pastoral é um documento com tamanha projeção que será difícil não abranger uma área essencial como a antropologia, a sociologia, a política, para citar apenas algumas das mais importantes. No entanto, devido ao seu conteúdo, é inevitavelmente fragmentário, concentrando-se no essencial, assumindo-se por essa razão como um documento com competências diretivas. Eu vou dar um salto aqui agora, no parágrafo, para continuar aqui o texto. Para se conseguir servir a Deus e aos homens de forma adequada, a relação entre a comunidade política, partidos políticos, sociedades, Estado e Igreja deverá ser vista na correta proporção de uns para com os outros. A atribuição do Estado e da Igreja deve ser regulada, de modo que a Igreja possa garantir a salvaguarda da transcendência da pessoa humana. Dessa forma, o Vaticano II também trouxe a essa questão uma mudança crucial, solidarizando-se assim com a posição do Papa Leão XIII, tal como ele tinha exposto na sua encíclica Immortale Dei. Atualmente, já não se fala de uma rivalidade entre as instituições estatais e a Igreja, nem de uma equiparação ou mistura pouco crítica das funções governamentais e religiosas. Ambas são independentes e autônomas nas respectivas áreas, mas servem às mesmas pessoas, tanto para o benefício de cada indivíduo, como para o bem de todos, e tanto mais eficazmente exercerão esse serviço para o bem de todos, quanto melhor cultivarem entre si uma cooperação. Veja que isso é absolutamente lógico, não é? Então, perceba que o cenário do século que os movimentos revolucionários impuseram, que foi a separação entre a Igreja e o Estado, né, do século XXI, essa separação cria novamente uma convergência, não é? Essa separação entre os agentes cria entre os agentes novamente uma convergência diferente, mas uma convergência muito importante, que é exatamente isso. O Estado serve ao povo, a Igreja também, não é? Cada um tem o seu contributo, os contributos são completamente diferentes e distintos em termos de papel, de atuação, e todo mundo tem que dialogar com todo mundo. Isso é uma coisa lógica, não é? Voltando. A Igreja Católica Romana mantém, portanto, uma relação de parceria com o Estado, de acordo com a sua consciência conciliadora, sempre que o Estado esteja disponível para isso. Veja que essa é uma das razões pelas quais a Igreja, uma ação conciliadora com o Estado, uma coparticipação, mas a Igreja não estimula que os seus padres abram partido político. Diferentemente das igrejas evangélicas neopentecostais, desses falsos evangelismos, sobretudo desse modelo americano, que foi exportado pelo mundo afora, aonde você tem, e que está impregnado no Brasil, de uma sequência de pastores patifes que usam do nome da religião, na verdade, para fazer política e para alcançar as benesses do Estado. Então, torno a dizer, neste aspecto, a conduta, e eu não tenho religião, hein? Eu não sou religioso, particularmente. A conduta da Igreja Católica é diametralmente diferente da conduta das igrejas evangélicas, sobretudo desse modelo nefasto exportado pelos Estados Unidos, aonde
os políticos vão querendo tornar a política uma esfera religiosa. Isso é muito perigoso. É preciso realmente manter uma ideia de uma separação. Política é política, enquanto a ação do Estado, e as igrejas são as igrejas. Nenhum dos dois tem o direito de exercer controle nenhum sobre o ser humano, nem as empresas privadas. Então, voltando. A Igreja Católica Romana mantém, portanto, uma relação de parceria com o Estado, de acordo com a sua consciência conciliadora, sempre que o Estado esteja disponível para isso. A Igreja vive e trabalha na mesma sociedade, mas não lhe é idêntica. Deste modo, a questão da interação concreta entre Igreja e Estado não é uma questão de delimitação institucional, determinada pela respectiva autonomia, mas um problema da coordenação prática funcional na responsabilidade geral, tanto para o indivíduo como para o bem comum. Para que a Igreja possa cumprir as suas tarefas intrínsecas em autorrealização para e pelo Estado, a sociedade e o indivíduo, ou por outras palavras, enquanto verdadeiro defensor do humanismo transcendental, é essencial a concessão de uma plena liberdade religiosa. O Vaticano II mencionou corretamente na Declaração sobre a Liberdade Religiosa, Dignitatis Humana, que a pessoa tem o direito à liberdade religiosa. A essência dessa liberdade é seguida pela observação presente neste documento de que todos os homens devem ser livres de coação, quer por parte de outros indivíduos, quer dos grupos sociais ou qualquer autoridade. E de tal modo que, em matéria religiosa, ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência, nem impedido de proceder segundo a mesma, em privado e em público, só ou associado com outros dentro dos devidos limites. Mais uma vez afirma que o direito à liberdade religiosa se funde na própria dignidade do ser humano. As declarações do Concílio sobre a liberdade religiosa foram um passo decisivo e abriram a possibilidade de uma política religiosa e eclesiástica orientada para o futuro, com consequências a longo prazo. Do estipulado pelo Concílio, resulta nomeadamente os seguintes pontos. 1. O compromisso para com os princípios da democracia liberal. 2. O reconhecimento do princípio constitucional da separação dos poderes. 3. A recusa de uma crença religiosa estatal. 4. O reconhecimento de que a dignidade humana e a liberdade de um Estado democraticamente organizado têm de ser garantidos pela Constituição. 5. A neutralidade religiosa do Estado de direito democrático. 6. Através da qual é garantida a prática religiosa pública. Em suma, pode verificar-se que o posicionamento da Igreja para com o Estado secular teve uma evolução durante séculos e que é basicamente caracterizada por 3 fases. Entre os séculos 17 e 19, em reação à Revolução Francesa, e especialmente relacionada por ela, pode falar-se de uma fase de recusa do Estado secular em lutar contra a separação entre Igreja e Estado, e de uma conservação das estruturas eclesiásticas e estatais. A Igreja e o Estado são vistos em estreita relação, e até mesmo como unidade, para o qual o Estado pontifical apresentou o modelo concreto. Essa época pode também ser designada como período de defesa. A democracia e a autoconsciência eclesiástica foram consideradas incompatíveis entre si e, consequentemente, assistiu-se à condenação das liberdades de consciência, de expressão e religiosa. Podemos ver exemplo disso nas encíclicas de Gregório XVI, 1832, de Pio IX, 1864. A época seguinte, que grosso modo é marcada pelos papas Leão XIII e Pio XII, pode ser designada como período de aproximação cautelosa, de acomodação.
Apesar de o ideal continuar ainda a ser um Estado católico, os direitos humanos fundamentais e de liberdade são tolerados como um mal menor, enquanto circunstâncias condicionadas pelos tempos, sob ressalva do desígnio da verdade da religião católica, desde que com ele se evitem males maiores, e ou que se possa alcançar ou conservar algo de melhor. A tensão entre o Estado e a Igreja é conceitualmente alicerçada através da adesão à missão missionária da Igreja. Foi exatamente a partir da constatação desse fato que, com o surgimento da sociedade industrial, a Igreja desenvolveu a sensibilidade para a questão social, tal como se refletiu em termos doutrinários, sobretudo nas duas grandes encíclicas sociais, Rerum Novarum, de 1891, e 40º ano, 1931, para a área da caridade social. As duas encíclicas do ano de 1937, que por um lado eram contra o fascismo e por outro contra o comunismo, o Divino Redentor, dão agora um grande passo em frente, reconhecendo diretamente os direitos conferidos por Deus ao homem, que impõem e defendem perante os sistemas totalitários. Hilpert fala do fato de, em Divino Redentor, surgir a primeira formulação positiva, explícita e desenvolvida, em termos de conteúdo, da ideia dos direitos humanos na doutrina social da Igreja. O terceiro período, o da identificação, inicia-se com João 23 na sua encíclica Paz na Terra. Abordou a declaração da liberdade religiosa ante os direitos humanos e reconheceu a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Com isso, o Papa desencadeou um processo que encontrou a sua expressão efetiva e orientadora no Concílio Vaticano II, sobretudo na Declaração sobre a Liberdade Religiosa e a Gaudium, a Constituição Pastoral sobre a Igreja no mundo atual. Com isto, os direitos humanos tornaram-se também para a Igreja, no quadro ético de referência do princípio orientador político-social. João Paulo II deu continuidade à base estabelecida no Concílio Vaticano II e viu a relação entre a Igreja e o Estado secular de forma construtiva, sendo suficientemente realista para reconhecer ambos enquanto parceiros autônomos. A necessidade de uma nova evangelização, especialmente na Europa, por ele diagnosticada, eleva a pessoa com sua dignidade e consciência balizada. E fazendo uso de uma liberdade responsável, deve ajudar a definir a sociedade e o mundo, libertando-se assim de todos os totalitarismos sociais, quaisquer que sejam eles. Para isso, é também fundamentalmente necessária a liberdade religiosa, que permite a determinação concreta da vida privada e pública. A liberdade religiosa está garantida em todas as constituições europeias, embora condicionadas pela multiplicidade dos sistemas eclesiásticos e estatais vigentes, como se tentou explicar no segundo e terceiro capítulo deste trabalho. Fica a considerar a questão sobre o que significa concretamente a liberdade religiosa aplicada à luz das atividades missionárias redentoras da Igreja para o surgimento de uma Europa comum. Bem, com isto, nós terminamos essa série e, evidentemente, que o autor continua, não é? Dialogando sobre a relação entre a Igreja e o Estado e uma sociedade política cristã à luz do processo da integração europeia. Né? Portanto, a Igreja Católica e depois a Igreja Católica Romana e a Igreja Bizantina, não só o Papa, bem como os patriarcas ortodoxos, né? E outras religiões também, mas aqui nós estamos falando especificamente da Igreja Católica, tem sido um agente importante, um agente histórico importante na formulação da política europeia. Não é? É óbvio que a Igreja sempre desejou uma Europa cristã.
É claro, não poderia ser diferente. Assim como o Islão deseja uma Europa islâmica, o judaísmo desejaria uma Europa judaica e vai por aí afora. Né? Uma teosofia, uma Europa teosófica. Ora, cada religião tem a sua propositura. Agora, além disto, além do desejo, é importante reconhecer a herança e a pertença. E o cristianismo tem tido um papel fundamental no sentido do empenho e de uma construção de um mundo espiritual. Esse é o grande cenário. Então, teologicamente, a história mundial, ou a história do Ocidente, sobretudo, depois do século XIX, está caminhando para uma ideia de uma história da redenção. Porque a igreja, sob o signo de uma evangelização diferente, não é? Mudou o entendimento da igreja, a forma da relação entre a igreja e o Estado, e o papel da igreja. Essa ideia de um povo de Deus em contínua peregrinação é absolutamente fundamental. Não é? Então, o reino de Deus está se presentificando na Terra. Ora, toda essa discussão que foi elaborada dentro da comunidade europeia, e aqui grandes salvas para o antigo presidente Romano Prodi, né? No início do ano 2000, em 2003, em Bruxelas, não é? Toda essa discussão gira em torno do quê? Gira em torno da oficialização da dimensão espiritual e cultural da Europa. Veja a importância disso. Então, a sociedade civil desempenha um papel importante na medida em que dá voz aos interesses dos cidadãos e presta serviços ao encontro das necessidades das populações. É o povo ajudando o povo. É o povo dentro do Estado. E aqui também as igrejas e as organizações religiosas, laicas ou não, desempenham um papel de relevo e de destaque. Portanto, está sendo construído na Europa um imenso trabalho, legal inclusive, constitucional, que reconhece que a Europa tem uma dimensão material, uma dimensão espiritual e uma dimensão cultural. Para um bom entendedor, um pingo é letra. E haja letra nesses pingos. A Europa ainda é e continuará sendo, por muito tempo, um grande farol. Ainda bem. Vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.